No magazine de hoje, apresentamos-lhe um resumo do que foram os Jogos Europeus da Juventude para os atletas portugueses. Este campeonato decorreu entre 9 e 15 de outubro, em Itália. Abordamos também a questão da classificação desportiva no desporto adaptado, com base nas palavras da doutora Leila Marques. Está também em destaque o patrocinador principal do Comitê Paralímpico, ou seja, os Jogos Santa Casa. Os Jogos Europeus da Juventude decorreram entre os passados dias 9 e 15 de outubro, em Génova, Itália. Portugal esteve representado em 5 modalidades por 16 atletas e conquistou, ao todo, 10 medalhas. No atletismo, Miguel Monteiro ganhou a medalha de ouro na prova de lançamento do peso e no salto em comprimento, Ana Felipe foi também a vencedora. Na natação, Renata Pinto obteve a medalha de ouro na prova de 100 metros bruços. Portugal arrecadou ainda mais 2 medalhas de ouro. Uma por Tiago Tavares na prova individual de bóssia, outra pela dupla portuguesa Luís Costa e Tiago Tavares na prova de bóssia por equipas. Os atletas portugueses obtiveram também medalhas de prata. Uma delas no atletismo por Pedro Frasco na prova de 100 metros. Outra por Luís Costa na prova individual de bóssia e mais uma no goalball. Constituíram a equipa portuguesa de goalball os atletas Alexandre Almeida, Fábio Oliveira, João Macedo, João Sousa e Tomás Delfim. Foram ainda conquistadas 2 medalhas de bronze, uma no atletismo por Pedro Frasco nos 200 metros e outra por Márcia Araújo nos 100 metros. Portugal conquistou ao todo 5 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. Este mês tivemos a conversa com a doutora Leila Marques, médica e vice-presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. Classificação desportiva é este o tema apresentado hoje pela doutora Leila no magazine Paralímpico. A classificação desportiva é um sistema que foi criado para que as pessoas com deficiência possam ser enquadradas no meio desportivo. É um sistema que permite 2 coisas logo à partida que são fundamentais. Primeiro ponto, perceber se o atleta terá ou não deficiência suficiente para participar no desporto adaptado. Ou seja, se aquela deficiência que o atleta acarreta algum tipo de implicação na modalidade a que o atleta se propõe competir. E isso chama-se a elegibilidade para a competição. Por outro lado, o processo de classificação desportiva permite então agrupar os atletas numa classe desportiva de acordo com a capacidade remanescente relativamente a essa deficiência e, portanto, vai trazer a igualdade de oportunidade na competição, a equidade desportiva, que é isso, sobretudo, que os atletas pretendem. Estarem enquadrados numa categoria desportiva que lhes permita competir com alguém que, apesar de até poder ter uma deficiência diferente, terá obrigatoriamente um nível de capacidade semelhante para a modalidade a que estão a propor competir. Portanto, podemos ter, por exemplo, a nível da deficiência motora, um atleta que tenha uma malformação congénita do antebraço ou do membro superior a competir com um atleta com, por exemplo, uma amputação do membro inferior, desde que, efetivamente, a capacidade resultante seja exatamente a mesma, a capacidade para a modalidade. Portanto, não nos focamos na incapacidade. A doutora Leila Marques explica de que forma é identificada esta capacidade do atleta para a competição numa modalidade. Um atleta, para poder competir, tem que ser sempre sujeito a esta classificação desportiva, a um nível nacional inicialmente e depois então, se pretender e tiver oportunidade para competir a nível internacional, terá sempre que ser sujeito a um painel de classificadores internacionais. Essa classificação também vai variar consoante a idade do atleta, a deficiência do atleta e a modalidade do atleta. Olhamos agora para o caso da deficiência motora. Estes atletas terão que ser avaliados por um painel, habitualmente de 2, 3 classificadores. Obrigatoriamente, um deles será o técnico desportivo e um ou os outros 2 poderão ser da área médica, médico ou fisioterapeuta. Qual é o objetivo disto? É que este atleta da deficiência motora seja avaliado numa fase inicial para se aferir a componente física da deficiência, ou seja, avaliar força muscular, coordenação, amplitude articular, fazer a medição dos membros, no caso, por exemplo, de amputações ou malformações, a estatura, no caso do nanismo, se estivermos a falar do nanismo, portanto, avaliar-se essa primeira componente toda médica, por assim dizer. E depois, então, teremos o técnico desportivo que irá avaliar em campo, ou seja, no estádio, no campo de basquetebol, seja dentro de água,
vai avaliar a componente técnica para perceber realmente que consequência é que a deficiência motora traz na técnica e a consequente performance desportiva nessa modalidade. E é então o somatório da avaliação destes diferentes profissionais que vai conferir a tal classe desportiva onde o atleta se vai enquadrar. Nos casos de deficiência visual, estão envolvidos um oftalmologista ou um optometrista. Neste caso vamos aferir qual é a capacidade visual do atleta, sobretudo através da acuidade visual e do campo visual. E essa avaliação é semelhante para todas as modalidades, a classe atribuída é semelhante, embora possa ter diferentes nomenclaturas consoante o desporto que estejamos a falar. No caso da deficiência auditiva, o que importa, sobretudo, é a funcionalidade auditiva do atleta, portanto, é isso que é avaliado através de audiogramas. Neste processo estão envolvidos otorrinolaringologistas ou audiologistas. No caso da deficiência auditiva não há classes, todos eles competem na mesma classe, desde que tenham aquilo que já se considera um limite de audição estipulado pelo ICSD, que é a Organização Internacional que tutela o desporto para surdos. Se estivermos a falar da deficiência intelectual, aí temos que correr todo o percurso do atleta em questão, desde que nasceu, o seu desenvolvimento, o seu rendimento escolar, e para isso chamamos psicólogos para avaliar toda essa questão junto da família, de professores e os relatórios médicos inerentes a esse indivíduo. Depois então o técnico desportivo que vai avaliar a implicação em termos desportivos. Para desempenhar a função de classificador desportivo, não basta a formação ou a experiência na área da saúde ou do desporto. Estes indivíduos precisam ter formações específicas, tuteladas pelas organizações desportivas correspondentes à sua área de deficiência. Por exemplo, se estivermos a falar da deficiência visual, quem coordena o projeto de classificação é o Comitê Paralímpico Internacional, junto com a IPSA, que é a Organização Internacional do Desporto para a Deficiência Visual. Ou no caso, se estarmos a falar dos surdos, a ICSD. E, portanto, são estas organizações que se comprometem a organizar formações específicas para estes indivíduos. É fundamental que um país esteja munido de quer classificadores a nível nacional, quer de classificadores internacionais nas diferentes deficiências, nas diferentes modalidades, porque é fundamental para um país, quando surge um novo atleta, primeiro que tudo, ter capacidade para enquadrar o atleta nessa modalidade, perceber se pertencerá a uma classe mais baixa, uma classe mais alta e, consequentemente, aferir o potencial de progressão deste atleta. Terá a oportunidade de chegar a um patamar internacional e aí alguns esforços e recursos monetários até serão dirigidos para esse atleta, será feita a aposta nesse atleta e, portanto, permite aumentar, por assim dizer, o espólio de atletas com capacidade de virem a competir nos grandes eventos. O Comitê Paralímpico de Portugal tem vindo a adotar medidas cujo objetivo é assegurar a formação de novos classificadores. Desde que esta nova Comissão Executiva tomou posse, no início deste ano, em março, desde logo pareceu-nos fundamental criar um programa de apoio para que possamos recrutar classificadores e ajudar na sua formação. Nós temos alguns classificadores já internacionais, mas precisamos de mais. E, portanto, o que a Comissão Executiva se propôs foi apresentar uma proposta de um novo contrato-programa que nunca tinha sido feito até agora, à tutela, ou seja, ao Instituto Português da Desporto e Juventude e ao Instituto Nacional da Reabilitação, onde propomos que haja um contrato-programa específico para apoio à formação dos classificadores. Este programa está a ser discutido, neste momento temos um bom feedback da tutela e parece-nos que teremos realmente uma resposta afirmativa neste sentido. Esta não é a única boa notícia revelada hoje no Magazine Paralímpico. A que agora divulgamos diz respeito ao patrocinador principal do Comitê Paralímpico, ou seja, aos Jogos Santa Casa, que recentemente renovaram a parceria por mais 4 anos. Esta renovação, no fundo, é o reafirmar uma parceria que já vem sendo desenvolvida desde 2013 e que, quer dizer, uma relação muito próxima entre o Comitê Paralímpico e a marca Jogos Santa Casa se pretende reforçar o apoio que os Jogos Santa Casa dão ao desporto nacional e ao desporto inclusivo e adaptado. Os Jogos Santa Casa são a marca que mais apoia o desporto nacional
e o desporto adaptado acaba por ser aqui um gancho também de estratégia nossa neste apoio ao desporto, muito por via daquilo que são também os valores da própria marca. Vemos no desporto um fator de coesão social, um fator de inclusão social e no sentido de não queremos deixar ninguém de parte naquilo que é a prática de hábitos e vida saudável. Para nós, esta parceria com o Comitê Paralímpico de Portugal é muito importante e é muito importante muito por via também daquilo que é a nossa parceria em termos de responsabilidade social. Os Jogos Santa Casa, em conjunto com o Comitê Paralímpico de Portugal, promovem agora mais um concurso para a atribuição de bolsas de estudo a atletas paralímpicos e surdo-olímpicos aplicáveis ao ano 2017-2018. E é para nós um gosto enorme perceber que podemos ajudar a conciliar as carreiras desportivas com a carreira académica destes atletas. As bolsas de educação e aquilo que nós temos para oferecer a estes atletas no sentido da conciliação da sua prática desportiva com a sua vida académica, com os seus estudos, são 15 bolsas anuais para estes atletas inscritos nos programas de preparação agora para o Tóquio 2020 e para um programa de preparação surdo-olímpica 2021 e que estão à disposição de todos neste momento com candidaturas ainda a decorrer. As candidaturas às bolsas de estudo decorrem até ao próximo dia 12 de novembro. Nós voltamos no próximo mês com mais notícias sobre o universo paralímpico.